Por que nos odiamos tanto? De torcidas de futebol a comentários inflamados nas redes sociais, o ódio às vezes é o que nos une. Você odeia tudo que é estranho a você, despreza o diferente, silencia quem tem uma posição diferente da sua, não dá espaço para o novo e nem abre a possibilidade de um diálogo. Isso se torna ainda pior quando você encontra alguém que odeia as mesmas coisas que você. Agora, juntos, vocês podem destruir o inimigo. A sociedade vive em forma de tribalismo, onde existe o nós versus eles, e vence quem grita mais alto, quem reúne o maior número de pessoas ou tem armas mais letais. Mas de onde vem esse ódio todo? Porque odiamos tudo que é diferente para nós, a ponto de querer destruir aquilo. Vamos falar mais sobre isso? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Vocês lembram que no ano passado, em 2025, saiu uma notícia falando de uma situação envolvendo torcedores do time Santa Cruz e do Sport lá em Pernambuco? Um homem, usando uma camisa do Sport, foi arrastado pela rua, despido e violentado com o uso de objetos enquanto recebia chutes, socos e pauladas. E eu não posso ser mais específica do que isso porque, bom, não posso, né? Mas vocês lembram dessa história, né? Vocês já chegaram a ver umas notícias sobre isso? Vocês não acham que isso é algo chocante, bestial, animalesco? Sob qual justificativa você e o seu grupo agridem uma pessoa dessa maneira? Só porque ela torce para um time que é diferente do seu? É muito ridículo isso, né? Vocês não acham ridículo? Esses homens, eles estão unidos por uma causa só, torcer pelo seu time. No entanto, quando se juntam em forma de tribo, eles vão silenciar todos aqueles que se opõem a eles. E aqui a gente não está falando de um grupo político, uma tomada de poder, mas de futebol. Eu não gosto de futebol, não é um esporte que eu me importo, que eu ligo, mas tá tudo bem se você gosta. No entanto, gente, a gente precisa se comportar feito um animal selvagem só porque a gente gosta de um time e a outra pessoa gosta de outro? Essa situação, ela não é isolada. Existe um problema crônico de violência entre as torcidas organizadas aqui no Brasil, a gente bem sabe disso, e não acaba por aí. A violência, por exemplo, contra as mulheres e outras minorias deixa isso muito bem explícito. Mulheres são arrastadas na rua pelo ex-companheiro, pulam da janela do apartamento segurando seu bebê para fugir de um marido agressivo e têm suas peles marcadas por uma ideologia criminosa e doentia que deveria ter sido extinta da face da terra, mas infelizmente não foi. Por que nós odiamos tanto? De onde vem esse ódio? Como explicar esse ódio todo? Para aquele momento do vídeo em que temos a nossa aula chata de filosofia, então pegue o seu café, se ajeita na cadeira e vamos lá. Nós conseguimos explorar a origem do ódio sob algumas vertentes, então vamos separar aqui nesse vídeo sob a ótica biológica, psicológica e filosófica. Para falar do primeiro, a gente pode tomar como exemplo o Antônio Damasio. Para o neurocientista português Antônio Damasio, nossas emoções não são irracionais, mas ferramentas de sobrevivência. O ódio pode surgir como uma forma de resposta a uma ameaça percebida, mesmo que de forma simbólica, onde não existe exatamente algo que vai te fazer mal. Para o Damasio, nós sentimos antes de pensar, ou seja, reagimos com base nos nossos sentimentos. Quase como aquele arrepio que surge no seu corpo antes de você notar que está sentindo frio ou com medo de repente. Já para o Robert Sapolsky, um cara que a gente fala bastante aqui no canal, o nosso cérebro é naturalmente configurado para desconfiar do diferente. O comportamento humano é fruto da biologia, do ambiente e da cultura que você está inserido. A gente já conversou sobre isso aqui no canal. Portanto, é compreensível, mas não justificável, quero deixar bem claro isso, que não é justificável, que tenhamos comportamentos de tribo, onde criamos um nós versus eles e afastamos todos aqueles que são estranhos para nós. Já a psicologia vai analisar o lado interno do ódio, como ele nasce dentro de nós. Para o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o amor e o ódio são próximos, faces da mesma moeda. O Freud introduz a ideia de pulsão de morte, que representa uma tendência psíquica voltada à destruição, a repetição de padrões dolorosos vividos anteriormente, resultando na degradação do ser, mas também proporcionando isso para o outro.
Traduzindo para ficar mais claro, é aquela pessoa que se auto-sabota, que faz tudo errado, que é agressiva, resistente à mudança e que também promove essa confusão toda para o outro. O psicanalista Erich Fromm afirma que existe o ódio destrutivo, onde há o prazer em destruir. Isso surge da frustração com a vida, da falta de propósito e de perspectiva. Essas pessoas estão perdidas, muitas vezes encontram um sentido em grupos de ódio onde há uma dor em comum que une essas pessoas, mesmo que essa dor seja bizarra, repugnante e até mesmo criminosa. Mas o que será que a filosofia tem a dizer sobre isso? Para o Friedrich Nietzsche, filósofo e crítico cultural, o ódio surge do ressentimento. O ódio vem quando alguém se sente impotente diante de uma situação e transforma isso em algo moral. Quem não pode agir, passa a julgar. Pense agora em todas as pessoas que você conhece que passam seus dias compartilhando notícias de política lá nos grupos de WhatsApp, compartilhando stories inflamados, dizendo que a sociedade está em declínio, que precisamos de um salvador da pátria. Quantas pessoas assim você conhece? Eu aposto que várias pessoas. Quem fala bastante sobre essa ótica também é o Arthur Schopenhauer, que dizia que o mundo é movido por sofrimento e frustração. Portanto, o ódio surge naturalmente dessa insatisfação constante. E falando em insatisfação constante, não dava para deixar de citar o Zygmunt Bauman, famoso filósofo e sociólogo polonês, responsável por difundir a ideia da modernidade líquida. O Bauman defende que o ódio aparece das relações frágeis que temos atualmente, o que nos leva a uma insegurança emocional, proporcionando medo e resultando em ódio. Parece complexo? Nem tanto. Hoje nós temos uma tendência a uma dinâmica imediatista, onde desaprendemos esperar pela nossa vez, a sermos pacientes com o outro, cultivamos relações rasas sob o pretexto de serem amizades ou relações de baixa manutenção. A partir do momento que as nossas expectativas não são correspondidas, nos frustramos, nos fechamos para novas experiências. Afinal de contas, nada parece dar certo. Isso proporciona sentimentos destrutivos de abandono, baixa autoestima, desamparo diante da vida e falta de propósito. O ódio, então, se torna um sintoma do mundo atual. Agora, provavelmente surge aquela dúvida: se o ódio é inerente ao nosso comportamento humano, um resultado da biologia, do ambiente, da cultura, a soma das nossas experiências, o medo do desconhecido, o que a gente pode fazer? Eu acredito que um caminho seria reconhecer internamente esse sentimento. Você viu ao longo do vídeo como o ódio é construído, então quando essa energia surgir dentro do seu peito, devemos nos perguntar: por que eu estou sentindo isso? Quem será afetado por esse sentimento? Existem diversos momentos da vida em que você vai se chocar com o diferente, mas isso não te dá liberdade em nenhum momento de atacar o que é estranho a você. Por exemplo, mulheres podem e devem ser independentes. Existem religiões diferentes da sua. Pessoas amam pessoas do mesmo gênero. Tem gente que nasce no corpo errado. Existem pessoas com uma cor de pele diferente da sua. E se você não consegue aceitar essas diferenças, sente um ressentimento, uma frustração que nem todos são iguais ou desejam as mesmas coisas que você, tem algo muito errado acontecendo aí dentro e você precisa muito de ajuda. Eu tô falando muito sério aqui, é uma ajuda profissional, não é apenas assistir esse vídeo e falar: eu reconheço que eu tenho alguns probleminhas. Não, é buscar uma ajuda, porque esse sentimento de ódio pode ser destrutivo tanto para você, tanto quanto para as outras pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, que estão na sua casa, que te seguem na internet, que são seus amigos, que são seus colegas de trabalho. Você vai perder muito se você continuar com esse tipo de sentimento. E aqui eu gostaria de deixar essa coisa da ajuda profissional como uma solução, uma saída, porque eu não vejo outra forma de fazer isso. Não tem outra forma de você fazer isso. Você pode reconhecer e não fazer nada. Mas se você não fazer nada, você vai perder muita coisa. A gente tem que lembrar que ditaduras começam a partir do ódio ao outro, ao desprezo do diferente, um desejo inquietante que todos tenham o mesmo corte de cabelo, tom de pele, gostos pessoais, que todos sirvam ao mesmo Deus, ou até mesmo a Deus nenhum. São nesses momentos que devemos estar mais atentos, pois isso acontece
principalmente em pequenos grupos, discussões aqui e ali, começa nos grupos de WhatsApp, na rodinha de amigos, mas aos poucos esse mar de frustração e desejo de destruição aumenta, ganha novos adeptos, toma novas proporções, a ponto de liderar grandes massas que nem ao menos sabe como aquilo começou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz um tempo que eu queria falar sobre esse tema porque o ódio é um assunto muito presente nas nossas vidas. Hoje nós conseguimos ver canais que propagam o ódio de maneira muito aberta, escancarada, sem nem deixar mascarado que aquilo está acontecendo. Não tem maquiagem ou qualquer alternativa de esconder nada. Se você lê uma matéria de jornal ou uma postagem no Instagram, as pessoas estão se digladiando, atacando umas às outras e deixando de lado o tema principal da questão. Isso leva uma sociedade cada vez mais doente, ansiosa, deprimida e frustrada. Vamos conversar nos comentários. Como vocês lidam com esse sentimento? Reconhecem que ele existe dentro de você e buscam trabalhar isso? Vocês têm notado que a sociedade está cada vez mais odiosa? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.